Olá pessoal, professor Fernando. Vamos iniciar então a nossa segunda aula de tecnologia e projetos de máquinas. Quero lembrá-los que na aula passada, na primeira aula, nós falamos a respeito dos princípios básicos de projetos, das etapas de um projeto, as fases de um projeto, alguns critérios, alguns métodos. Nós falamos que existem algumas etapas que são essenciais para um projeto. Identificação de necessidades, né, que é o início do projeto, você vai identificar qual projeto vai ser desenvolvido em função de uma necessidade, onde haverá também necessidade de buscar demandas para esse projeto. Também existe aquela fase de pesquisa, definição dos objetivos, análise. Dentro de análise são feitos vários detalhamentos, inclusive nós vamos falar hoje a respeito da análise. Falamos também sobre outras etapas aí, seleção, síntese, especificação das tarefas, projeto detalhado, protótipo, teste, produção, o dimensionamento ou seleção de componentes. Então, todo projeto, nós vimos no conceito que todo projeto deve ter o seu início, o meio e o fim. Então, essas etapas, nós sempre vamos estar lembrando. Essas etapas, elas permitem que vocês iniciem um projeto, executem o meio do projeto, análise, e depois finalizem o projeto. Então, o projeto, geralmente na execução do projeto, cada etapa, também é importante que seja feito o registro. Então, quem está participando do projeto tem ali, né, o registro de todas as etapas, memoriais de cálculos. Isso tudo deve ser guardado, deve ser registrado e sempre mantido arquivos para que a qualquer momento, a qualquer ponto do projeto, vocês consigam retornar e lembrar do que foi feito. Porque se houvesse no projeto uma sequência de início sem nenhum registro, vocês estariam no meio, no final. Aí pode acontecer algumas coisas no final do projeto que vocês não vão conseguir ter o histórico anterior, como que vocês chegaram ali. Tá? Então foi isso que nós falamos, e hoje então nós vamos falar sobre, seguindo lá o plano de aula que vocês já têm em mãos. Nós vamos falar hoje sobre a identificação das necessidades ou do problema. Vamos falar sobre a origem das demandas no projeto, pesquisa de suporte, definição dos objetivos e análise. A partir de hoje, nós vamos estar falando sobre exercícios. Na verdade, vocês já poderem praticar um pouco esse início do projeto, essas etapas iniciais. Isso é muito importante, vocês praticarem. Então, depois dessa aula, eu vou recomendar alguns exercícios para vocês, onde vocês vão, desde a criação de um projeto. Nós estamos pensando aqui em projetos de máquinas, né? Mas desde a criação, onde vocês vão ver o conceito da demanda, o conceito do início do projeto. Então vocês vão pensar nisso e vão executar como forma de exercício, de fixação. Vocês vão executar exatamente
o passo a passo de um projeto. Vamos começar aqui então, falando sobre as metodologias de projetos, a identificação das necessidades ou do problema. Muito bem. Como nós vamos iniciar um projeto? Essa é a pergunta. Eu tenho que identificar um problema, identificar uma necessidade de uma melhoria, por exemplo, nós podemos abordar em projeto, pessoal, nós podemos abordar produtos, máquinas, serviço, abrange todas as áreas. Mas vamos focar, o que nós vamos ver a respeito, bem focado aqui em projetos de máquinas, vocês depois podem usar a ferramenta para trabalharem com outras situações, né? Em outras áreas também. Também quero deixar claro que essa parte conceitual é muito importante. Logicamente, depois nós vamos ter a parte, vocês vão trabalhar aí com parte de verificações do material, vocês vão trabalhar com a parte de desenhos, vamos falar um pouquinho sobre esforços. Aí sim entra a parte relacionada à técnica, a cálculos, né? Mais focado nisso. Mas as definições iniciais que nós estamos abordando é interessante. Na verdade, os participantes, desde o início do projeto, devem ser pessoas que tenham a técnica, pessoas que tenham experiência, né? Já que nós estamos falando de projetos de máquinas, essas pessoas participantes têm que ter experiência, né, em máquinas, ter vivenciado situações ou estar trabalhando na gestão, na operação de máquinas e equipamentos. Então são pessoas que têm que ter essa experiência. E quando nós falamos de projeto aqui na turma de vocês, é interessante que a gente sempre tenha bem claro que vocês como técnicos, né? Vocês como técnicos, vocês já têm uma certa experiência, vocês já passaram por algumas disciplinas, mesmo aquele que não tem muita experiência, muita vivência em empresa, mas já passaram por algumas disciplinas que vocês vão começar a utilizar conceitos, utilizar aplicações que vocês já viram anteriormente, ok? Então, a identificação das necessidades ou do problema consiste na identificação do problema e a real necessidade da solução do mesmo ou na criação de novas propostas. Então, já comece a pensar aí, identificação de necessidade ou do problema que envolvam tecnologia e projetos de máquinas. Então vamos pensar num problema. E eu acredito que vocês têm vivência para isso. Tem situações em que vocês poderiam, e até uma proposta, trazer para a nossa discussão, como resposta aí dos seus exercícios aí, situações reais. Vamos trabalhar com situações reais aí, o máximo que nós pudermos. Então a identificação da necessidade deve ser identificado. Por exemplo, mais alguns exemplos vou dar para vocês. Vocês estão lá na empresa de vocês, vocês veem que uma máquina ela deve sofrer uma melhoria. Então deve ser feito um estudo, qual a identificação dessa necessidade desse problema. Por que ela deve ser feita essa melhoria? Quais os pontos críticos? O que deve ser feito? Como deve ser feito? Então, a partir daí, então, é feita essa identificação do projeto, identificação das necessidades ou do problema. Então, o primeiro tópico é sempre identificar o que nós vamos fazer. Então, mapeamento da necessidade ou do problema consiste na definição simples, concisa e operacional do problema.
Na verdade, o quanto mais simples a sua visão do que deve ser feito. Não estou dizendo que todo projeto deve ser simples, não. Há projetos mais simples, projetos mais complexos e projetos muito complexos. Mas, se a pessoa já tem uma experiência na área, foi escolhida aí para participar de um projeto, geralmente a pessoa tem uma visão mais simples do que qualquer outro leigo que vá até uma máquina e não conhece a máquina e de repente passam, olha, essa máquina, existe esse problema assim, assim e assim, o que fazer? Não sei, a pessoa vai responder, lógico. Porque não tem experiência. Então, quando nós falamos de definição simples, concisa e operacional do problema, essas pessoas participantes têm como simplificar até mesmo algo um pouco mais complexo, como nós falamos, quando nós falamos a parte de elementos de máquina, a parte de mecanismos, vocês que são da área técnica, vocês já poderão participar de assuntos desse tipo, como pessoas que já têm um conhecimento, já têm uma certa experiência. Para elaborar um mapa do problema é necessário responder algumas questões. Então essas questões elas vêm para facilitar, tá? Para facilitar na elaboração do mapa do problema. Então, quando você visualiza uma necessidade para um projeto, um problema para um projeto, então é interessante que nós verifiquemos aqui essas perguntas que vão nos auxiliar já na parte inicial do projeto. O que você vai fazer? Vamos para as perguntas aqui. Qual é exatamente o problema que você está querendo resolver? Vamos acompanhar com um exemplo. Vamos pensar aqui num exemplo. Vamos supor que nós temos uma máquina numa linha de produção e essa máquina ela tem uma velocidade muito lenta na alimentação, na entrada de peças para execução operacional. Vamos citar até aqui um tipo de máquina, vamos supor uma retífica. Uma retífica cilíndrica em que as peças a serem retificadas, elas entram automaticamente na máquina e saem automaticamente da máquina. E eu tenho um sistema de alimentação que ele é lento. Então, qual é exatamente o problema que você está querendo resolver? Ficou simples com esse exemplo, né? Nós queremos uma velocidade maior de alimentação dessa máquina. Por que esse problema existe? Vamos responder. Porque a máquina ela foi construída para uma produção limitada de peças. Terceira questão. Ele é uma parte específica de um problema maior ou mais amplo? Então, o problema ele é uma parte específica de um problema maior ou mais amplo. Então, aqui nós vamos detalhar se é um problema maior ali da máquina ou um problema mais amplo. Você tem de repente, outras situações no próprio local da máquina, ferramentas que são usadas, você não conhece, você
existem muitos fatores e você não consegue inicialmente identificar especificamente o problema. Ele é uma parte específica de um problema maior ou mais amplo? Eu acredito que no nosso caso, no exemplo que eu dei, não é tão amplo. Se eu já sei que o meu problema está ali na alimentação da máquina, está muito focado na máquina. É setorial? Não, não é do setor, é da máquina. Eu posso ter outras máquinas que têm uma velocidade maior. Então é uma parte específica de um problema maior. Não é tão amplo. Vamos para a quarta questão. Solucionando-se esse problema maior, a parte específica também será solucionada? Então, o problema maior no nosso caso é uma máquina, como eu disse. Uma máquina que tem lentidão na sua alimentação. Olha só, a parte específica também será solucionada? Qual a parte específica? O alimentador da máquina. Está muito específico esse exemplo. Então, sim, solucionando-se esse problema maior, a parte específica também será solucionada. Em vez disso, quinta questão, seria melhor atacar primeiro a parte específica? Então, eu preciso de velocidade da máquina. Será mais interessante eu atacar primeiro a parte específica? Nós estamos chamando a parte específica do alimentador dessa máquina. Então, vou dizer novamente, sim. Em vez disso, seria melhor atacar primeiro a parte específica? Sim, é melhor atacar a parte específica. Qual é a solução ideal para o problema? Já sabemos, podemos escrever isso, né? Melhorar a velocidade de alimentação da máquina retífica. O que caracteriza essa solução ideal? Então, o que caracteriza essa solução ideal? O que caracteriza seria a velocidade desse alimentador. É a característica onde nós vamos trabalhar, a velocidade do alimentador. Nós precisamos aumentar essa velocidade. Quais são as restrições que dificultam o alcance dessa solução ideal? Então, nós estamos pensando, existe alguma restrição que dificulta o alcance dessa solução ideal? Então, aqui nós já temos que começar a pensar no que vai ser feito nesse alimentador. Então, vamos supor que tem que ser feito um trabalho de posicionamento das peças para alimentar a máquina. Quanto melhor posicionadas, eu posso ter uma velocidade maior. Eu posso estar automatizando este alimentador. Se ele não tem alguma automatização, eu posso estar fazendo isso. Eu estou pensando no que fazer para eu identificar algumas restrições. Então, para eu fazer isso que eu estou falando, quais restrições que nós vamos ter? Restrição técnica? Eu acho que é algo, ou nós estamos trabalhando mais específico o problema, é algo que tecnicamente não teria tanto problema. Restrição, um outro tipo de restrição econômica, eu tenho que investir, aí pode ser uma restrição, porque eu não conheço até quanto a empresa ela estará investindo nessa ideia, nesse projeto. Então nós temos aqui, pessoal, identificar as restrições. Não estou dizendo que sempre vai ser a questão econômica. De repente tem uma situação técnica que fica, que pode ficar como restrição. Eu preciso fazer uma operação nesse alimentador que eu não tenho capacidade técnica para isso. Pode ser uma restrição. Bem, então a questão 8. Então vocês veem que através dessas 8 questões é para vocês pensarem
vocês refletirem no projeto necessário. Mapeamento da necessidade ou do problema. Então, dentro do mapeamento, nós estamos falando sobre o mapeamento, estamos mapeando, né, o que vai ser o nosso projeto. O que nós vamos identificar como projeto. Então, para se definir um problema, os pensamentos, as propostas devem ser divergentes, de modo que permita explorar uma ampla gama de alternativas para solucionar o mesmo, examinando todos os ângulos possíveis. Posteriormente, se aplica o processo convergente, para se reduzir as diversas alternativas e focar apenas numa definição para o projeto a ser desenvolvido. Então, primeiramente, os pensamentos devem ser divergentes, ou seja, todas as alternativas, ideias, elas devem ser consideradas, para que a gente possa explorar uma ampla gama de alternativas. E depois nós vamos o quê? Passando tudo que nós recebemos de informação como se nós passássemos num funil. Então, aplicamos o processo convergente para se reduzir as diversas alternativas. Então, nós vamos... Isso, geralmente, pessoal, não tem como fazer. Primeiro, a pessoa tem que ter experiência, né? Segundo, quando você consegue trabalhar em equipe, é muito melhor. Porque você tem uma equipe focada, né, focada, com experiência no assunto, conhecendo o equipamento, conhecendo o processo. Então, o mapeamento, vocês, com a equipe, né, participativa, vocês conseguem, então, responder aquelas questões, as questões aqui do mapeamento da necessidade, e após isso vocês conseguem analisar. Estamos falando sobre qual projeto nós vamos trabalhar, necessidade. Então depois vocês conseguem pegar todas as soluções e focar em algumas delas. Origem das demandas. Então, olha só como é. A gente não é algo que eu quero fazer isso, então vamos lá. Então é interessante esses conhecimentos. Origem das demandas, pesquisa de suporte. Para a confirmação da demanda de um projeto, são necessárias fontes de informações para se obter um histórico representativo dos fatos. Um dos meios para buscar essas fontes de informações são as pesquisas através dos meios abaixo. Então você já sabe, você está determinando no item anterior sobre o mapeamento, você já tem um norte, você já tem uma direção do projeto a ser feito, a necessidade. Então, qual a demanda desse projeto? Então, falamos do projeto, vamos continuar aí pensando naquele projeto, daquela retífica que temos que melhorar a alimentação dela. Qual a demanda dela? Ou seja, qual a origem das demandas? Pesquisa de suporte, que tipo de pesquisa que devemos fazer nisso? Relatórios técnicos da máquina. Temos que levantar todos os relatórios técnicos da máquina. Isso inclui a parte de manuais da máquina, isso inclui manutenções realizadas na máquina, os relatórios, os registros dessas manutenções. Estamos analisando, estamos verificando a origem das demandas, veja bem. Relatórios técnicos. Depois do próximo item, contatos com pessoas experientes. Vamos lá na área, conversar com a pessoa que trabalha naquela máquina. Temos lá o colaborador lá que tem 30 anos de empresa. Ele sempre trabalhou desde a instalação daquela máquina, ele sempre trabalhou ali. É interessante que ele participe. Interessante. E aí as pessoas têm que sempre ter a consciência, né, de dar ajuda, né, da participação realmente, né? Bom, vamos lá. Resultados experimentais. Então é muito comum nós temos a ideia fundamentada, a necessidade, e de repente
podemos até fazer um teste rápido, sem nenhuma mudança na máquina, mas se for possível, nós podemos chegar naquela máquina, naquela retífica, e nós podemos, de repente, fazer aí alguma coisa, aumentar tentar manualmente, de alguma forma, aumentar essa velocidade de entrada das peças para ver o comportamento da máquina, sendo que a velocidade, então, né, da alimentação da máquina, que é a proposta aí do projeto. Então, se for possível esses resultados experimentais logo no início do projeto, é muito interessante vocês terem uma visão do que pode acontecer. Folhetos técnicos e catálogos de fornecedores. Então, falei sobre manuais, catálogos. Você tem numa retífica, você tem o quê? Você tem rebolo, você tem alguns tipos de ferramentas, você tem dispositivos. Então, levantar esses catálogos pode ser interessante. Folhetos técnicos. Fundamentos técnicos e dados de projetos. Então, no próprio manual da máquina que eu comentei, vocês podem verificar alguns fundamentos técnicos e dados de projetos. Detalhes de projeto, de materiais de fabricação. Então, alguns detalhes da máquina. Então, vocês têm tipo de material, o material de rebolo que é utilizado, vocês têm o tipo de lubrificação. Tudo isso aí são detalhes de projeto que devem ser verificados. Informações comerciais de mercadologia e custos. Para nós desenvolvermos um projeto, então existe a situação. Nesse nosso exemplo, é um caso que eu já tenho a máquina, né? Eu já tenho a máquina. Se a máquina é antiga, toda máquina em qualquer empresa ela tem um custo da empresa, porque a partir do momento que você adquire um equipamento, uma máquina, essa máquina é um custo que está dentro da sua empresa. E de acordo com o uso dela, ela vai sendo depreciada. Ou seja, você vai produzindo, usando a máquina, até o momento que essa depreciação ela fique zero, não custa nada, porque você já usou, a vida útil da máquina já está, ao fim dela está na mão da empresa, então você não tem mais custo com a máquina. É um exemplo de máquinas mais antigas. Mas se você tem uma máquina mais nova, qual o custo dela dentro da empresa? Ela tem um custo. E esse custo vai envolver a mão de obra que trabalha ali na máquina, vai envolver praticamente o tipo de operação que se faz na máquina, entre outros. Dados de aplicação e informações do uso do produto. Então, o produto ali da máquina, vocês devem conhecer o que é feito ali, né, naquela máquina. Então, voltando à máquina da retífica, então vamos supor que ela faz a retífica de umas peças cilíndricas, por exemplo. Dados de normas técnicas. Vocês, como técnicos, têm várias referências de normas técnicas. E isso é possível. Em qualquer fonte de pesquisa, é possível estar levantando normas técnicas de determinados assuntos. Métodos de trabalho. Conhecer, tem um procedimento da máquina. Por exemplo, aquela máquina, daquela retífica, tem um procedimento de trabalho. Então, vocês devem conhecer tudo isso. Então, vocês veem tudo isso. Poxa, vamos perguntar. Poxa, professor, mas precisa de tudo isso? Quanto mais informações, quanto mais dados você tem do seu projeto, vocês têm uma chance de que esse projeto ele seja bem sucedido. Simplesmente isso. Origem das demandas. Então, a demanda de um projeto pode originar-se pela verificação de que uma atividade do processo pode ser melhorado. Nós já falamos. Estamos falando sobre a demanda ainda do projeto. Da intenção de melhorar o valor de um produto para minimização do custo. Atualizações devido ao avanço da técnica em produtos similares. Emergência de novas técnicas de produção. Disponibilidade e qualidade de mão de obra de instalações. Aumentar o lucro. Reduzir o grau de dificuldade de produção. Bom, esse exemplo que nós estamos aí durante essa aula, estamos levando esse exemplo, vamos levar esse exemplo aí até o final da aula, tá? O nosso caso da retífica, do alimentador da retífica.
Então, olha só, qual a origem da demanda desse projeto, dessa identificação, dessa necessidade? Desses tópicos aqui, verificação de que uma atividade ou processo pode ser melhorado, sim. Estamos verificando que pode ser melhorado o processo. Valor de um produto para minimizar custo não é o caso, né? A princípio não é o caso. Atualizações devido ao avanço da técnica em produtos similares é o caso. Se eu já tenho uma outra empresa, um concorrente que já tem uma máquina dessa e consegue trabalhar mais rapidamente, então nós temos que, né, considerar esse avanço da técnica executando aí o nosso projeto do alimentador com maior velocidade. Emergência de novas técnicas de produção. Isso na empresa, pessoal, é um item que sempre a empresa vai ter essa emergência, né, de novas técnicas de produção. Sempre será bem-vindo. Disponibilidade e qualidade de mão de obra, de instalações. Disponibilidade e qualidade de mão de obra de instalações. No nosso caso aí está meio que esse ponto não é tão assim representativo. Aumentar o lucro, sim. Vamos aumentar o lucro, né, se aumentarmos a velocidade. Reduzir o grau de dificuldade de produção também. Vamos considerar no nosso projeto aí. Então, agora esse ponto, objetivos de um projeto, é muito importante, pessoal, porque os objetivos de um projeto. Os objetivos de um projeto que vai encabeçar o nosso projeto. É uma descrição que é feita. Nós vamos fazer essa descrição para o nosso projeto. E essa descrição nós vamos acompanhar até o final do projeto. Sempre voltando. Qual é o objetivo mesmo do meu projeto? Qual o objetivo? Sempre voltando para ver se você está alinhado com o objetivo. Os objetivos de um projeto nascem do esclarecimento das necessidades a serem atendidas. À medida que as necessidades emergem e são esclarecidas, os objetivos tornam-se evidentes. Então no objetivo você vai fazer um esclarecimento das necessidades a serem atendidas. Você vai descrever isso. Um projeto com foco tem um objetivo muito preciso, um problema muito específico para ser resolvido. Focar um projeto significa diminuir ao mínimo a abrangência do resultado esperado. Acabei de falar sobre isso, né? O sucesso de um projeto. Se ele está focado, você fez todo aquele mapeamento inicial. O projeto está focado. Então, com certeza, nós vamos reduzir a abrangência do resultado, focar, né? Focar no resultado, ele tem uma tendência muito maior, quando você está focado, no sucesso. Então, objetivos de um projeto. Como que nós fazemos para descrever os objetivos de um projeto? Vamos acompanhar aqui, ó. Então, vocês vão ter que fazer isso, o objetivo de um projeto. Vocês vão descrever os objetivos de um projeto. Então, o que deve ser feito? Primeiro, descrever primeiramente o produto, a necessidade ou o problema. Então tem que ser resumido, né, nessas descrições. Descrever as medidas específicas de desempenho. C. Descrever as qualidades, quantidades ou tempo. D. Descrever os resultados finais a serem alcançados pelo projeto. Então, se você sintetizar esses quatro itens, A, B, C, D, no seu objetivo, o seu objetivo vai estar completo. Então, vamos ver um exemplo de descrição de objetivo de projeto. Olha aqui, ó. Vamos supor, voltar o nosso exemplo lá, aquela retífica que tem um alimentador e nós estamos aumentando a velocidade, precisamos, o objetivo do projeto, aumentar a velocidade de produção. Então veja bem, nesse caso do objetivo, estamos identificando o objetivo porque eu já fiz um mapeamento, eu já identifiquei, já sei qual é o meu projeto, né?
nós já verificamos a demanda, se esse projeto ele vai ser aceito, como que vai ser isso. Então eu tenho certeza, no momento da descrição do objetivo, eu já tenho algumas certezas. Como que ficaria o objetivo daquela máquina, né? Onde eu tenho que aumentar a velocidade do alimentador ali? Olha só, desenvolver e implantar uma fixação móvel no alimentador da máquina XYZ para garantir uma velocidade de produção, uma maior velocidade de produção, resultando em 10% de aumento da produtividade mensal e diminuir os riscos de segurança. Com esses resultados, haverá uma contribuição para o aumento de produtividade do setor de acabamento com maior segurança de trabalho. Veja que isso não foi escrito, né? Simplesmente, vou escrever, eu quero fazer isso e isso. Não, tem uma técnica aqui para a gente trabalhar o objetivo, descrição do objetivo. Então, olha só, no item A, escrever primeiramente o produto, a necessidade e o problema. Olha em vermelho aqui no objetivo se não foi feito isso. Vamos verificar. Primeiramente o produto, a necessidade. Estou escrevendo o produto, desenvolver e implantar uma fixação móvel no alimentador da máquina XYZ. É isso que eu vou fazer. Então vamos supor, aquele projeto que nós falamos da máquina, do alimentador, é uma das alternativas, né? Na verdade, é alternativa. Não vamos entrar em detalhes como que eu vou aumentar essa, por enquanto, né? Mas eu colocando, nós percebemos nos estudos, vamos supor assim, que eu implantando uma fixação móvel no alimentador, eu consigo uma maior velocidade de produção. Poderia ser implantação de outro, mas nós definimos isso, né? Nós vimos lá que realmente é isso que precisa. Então, qual é a necessidade? Eu estou descrevendo o meu problema, estou descrevendo que a necessidade, o projeto, estou desenvolver e implantar uma fixação móvel no alimentador da máquina XYZ. Agora eu tenho que descrever as medidas específicas de desempenho. Qual o desempenho disso? Para garantir uma maior velocidade de produção. É um desempenho. Maior velocidade de produção. E diminuir os riscos de segurança. É um desempenho também. Vamos lá, descrever as qualidades e quantidades ou tempo. Eu tenho, então no objetivo, é interessante que eu já tenha feito aquele mapeamento, algum estudo, né? Algum histórico, porque eu já estou falando em resultados aqui. Eu já estou prevendo, né? Eu já fiz um teste lá na máquina, eu consegui manualmente aumentar aquela velocidade e eu sei, então eu estou prevendo. Eu já tenho como resultado 10% de aumento de produtividade mensal, se eu fizer isso. Então eu estou descrevendo as qualidades, quantidades e tempo também. Com esses resultados, haverá uma contribuição para o aumento da produtividade do setor de acabamento com maior segurança de trabalho. Estou descrevendo aqui os resultados finais. Quer dizer, além de eu ter lá um aumento de produtividade ali na máquina, naquela operacional na máquina, isso vai contribuir para o setor, para a produção do setor. Então, no setor tem várias máquinas e vai contribuir no aumento de produtividade do setor. Eu estou descrevendo os resultados finais com maior segurança de trabalho. Então, perceberam, pessoal? Eu acredito que está bem sucinto aqui, explicativo, e com isso vocês têm condições de identificar, de descrever os objetivos de um projeto. Análise dos riscos de um projeto. Então nós sabemos que já temos o objetivo, fizemos lá a questão da demanda, tudo mais, mapeamento, temos o objetivo, olha assim, estamos caminhando com o projeto. Então nós vamos começar a fazer análise do projeto. Análise, veja, para vocês verem que tudo isso foi para, assim, praticamente preliminar ainda, é a parte inicial. Então, análise dos requisitos de um projeto. Essa análise faz parte do ponto de partida do projeto, o que se constitui no resumo do projeto. Então, as etapas que fazem parte dessa análise são
Vamos voltar então no nosso projeto, aquele exemplo que eu passei desde o início da aula. A máquina retífica que vai, onde nós vamos projetar um sistema de alimentação com maior velocidade. Então, análise da origem da demanda. Então, aqui nós vamos verificar o que foi feito na demanda. Se está tudo ok, né? Aquela análise que foi feita lá da demanda, do qual realmente precisa, para que precisa, né? Vamos analisar os requisitos funcionais. Aí sim, requisitos funcionais. Eu já vou começar a analisar como que deve funcionar esse equipamento na máquina, esse alimentador, para que ele seja mais veloz. Falamos em mudar para que ele seja móvel. Então, já vou descrever os requisitos funcionais, né? Descrever. Nesse momento já podemos entrar com alguns croquis também, ok? Identificação de alguns componentes. Vamos fazendo análise, né? Ainda nós não estamos executando, então por enquanto estamos no rabisco ainda. Funções principais e secundárias. Quando nós falamos de projeto de máquinas, nós precisamos identificar as funções principais e secundárias. Então, dentro, já olhando, focando nesse projeto desse alimentador, quais são as funções principais do alimentador? Alimentação de peças para a máquina é uma função principal. Posicionamento do alimentador para facilitar a alimentação de peças para a máquina. Posicionamento é uma função principal, né? Tudo relacionado ao resultado é uma função principal. E uma função secundária? Ao acabamento nesse alimentador, vamos supor que ele tem um acabamento, ele é feito com chapas metálicas, partes de um material de policarbonato, por exemplo, aquele que parece um acrílico, e eu vou definir o tipo de acabamento que eu vou dar nesses materiais. E isso são funções secundárias. Não está relacionado diretamente, né, com aquela alimentação das peças. Então, isso deve ser analisado. As funções principais e secundárias, porque sempre nós vamos estar focando as principais. Não que as secundárias não sejam importantes, mas é interessante termos essas definições. Requisitos operacionais. Então, o operacional, aí tem vários pontos, né? Aquele alimentador, então, do projeto, do exemplo. Quais os requisitos operacionais? Nós podemos citar aqui transporte, instalação, montagem, verificação, uso, condições de falha e manutenção. De transporte. Essa máquina vai trabalhar, ele é um alimentador móvel, essa máquina vai trabalhar onde exige o transporte desse alimentador, sai de uma máquina, vai para outra, não sei. Então vamos pensar nisso. A instalação do alimentador que nós estamos projetando, como é a instalação? Fácil, tem que ter os detalhes, temos que analisar isso. A montagem, na execução desse projeto, como que nós vamos montar isso ali na máquina? A verificação, depois que eu ter o projeto, né, em andamento, sempre verificar. Verificação, realmente está certo? As dimensões estão certas? Verificação. Uso. Então, como será o uso desse equipamento? Quais serão as condições de falha, as condições de manutenção desse equipamento? Então, tudo. De repente, você faz um projeto lindo, maravilhoso, atende o seu objetivo, né, o objetivo de aumento de produção ali, de alimentação da máquina, mas é muito difícil de realizar uma manutenção nesse alimentador. Então,
É o que eu falei, ele não vai ser um projeto bem sucedido. E aqui na análise nós devemos verificar essas situações. A aparência, o custo, quanto que eu vou ter de investimento, né? E aí a gente vê quanto, uma vez realizado esse projeto, quando eu vou ter o retorno dele. Eu já vou ter velocidade maior na máquina. Então, o retorno vai abater no custo inicial. E aí vem o valor, a precificação, né? Quanto vai custar esse alimentador? Tá? Mas quando que eu vou, em quanto tempo eu vou abater esse custo? Então isso é importante verificarmos no projeto. Então dentro da análise, ainda estamos falando sobre análise, então tem as etapas que nós vimos anteriormente, sendo os requisitos, né? E aqui a análise preliminar de um projeto. Então nós também devemos nos atentar ao que é a viabilidade física e a análise do projeto quanto à proposta física, ou seja, análise da viabilidade de funcionamento. É importante verificar se haverá recursos e tempo suficiente para o desenvolvimento mesmo. A viabilidade física, nós temos que ver antes de, naquela etapa lá inicial, estamos analisando nessa etapa de análise, né? Nós estamos executando ainda. Então nós temos que verificar o tempo. Que tempo nós temos para fazer isso? É viável? Aqui fala uma coisa muito interessante, o funcionamento. Temos certeza que isso vai funcionar, né? Diante de todos os levantamentos realizados até agora. Também a viabilidade econômica, cada solução alternativa deverá proporcionar suficiente retorno de valor para compensar os recursos gastos em sua realização, aquilo que eu falei, o retorno. Dentro da análise ainda de um projeto, nós temos a análise de sensibilidade. Nessa análise se determina quais são as variáveis mais críticas no que se refere ao desempenho do sistema. Essas variáveis representam várias características como dimensões críticas, propriedades e qualidades importantes. O termo dessa análise deverá fornecer mais evidências que possam fortalecer a confiança na concepção do projeto ou lançar dúvidas sobre a sua eficácia. Então, assim, cada item desse, pessoal, é importante não passar nenhum deles, porque, por exemplo, essa análise de sensibilidade vai nos dar confiança na concepção do projeto. Vocês vão estar lá verificando dimensões críticas, propriedades, pode ser do material, montagem, qualidade. Isso vai nos dar mais confiança, essa análise. A análise de compatibilidade é usada para determinar possíveis interferências ou interações entre os diversos componentes ou partes do sistema. Então, compatibilidade. Então, todo componente, tudo que você vai agregar no seu projeto, é interessante a análise da compatibilidade dos itens. Verificação da concepção do projeto. É evidência revelada pela realização de testes e experimentos. Então, tudo que for, como falei, possível realizar um teste, fazer uma experiência, é válido nessa parte de análise. Simplificação do projeto. É análise de cada etapa concluída para simplificar antes da execução para se conseguir os resultados esperados. Então, olha só. Até aqui, simplificação do projeto. Imagine o quanto de informação nós já nos levantamos. Testes, verificações, análises. Cada item aí nós pensamos lá, produção, manutenção, transporte. Então essa análise, ela está até no final aqui, justamente para que a gente dê uma pensada em tudo isso e ver onde que nós podemos simplificar o projeto. Quanto mais nós conseguimos simplificar, lógico, eu já falei para vocês, mesmo um projeto mais complexo, se você fizer uma reanálise, você pode simplificar algo. E tudo que você simplificar, na verdade, é uma consequência. A simplificação é uma consequência de algo que você já tem certeza, né? Já é mais certo de que aquilo vai ter um sucesso. Então aí nós conseguimos simplificar o projeto.